Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus e Criador, e de Jesus Cristo, o nosso eterno conforto. Essa semana em que nós estamos é uma semana marcada por um feriado no qual as pessoas vão ao cemitério visitar a sepultura, o sepulcro de entes queridos. Vão prestar homenagens, vão para momentos de boas lembranças e boas recordações. E é pensando nessa semana que os obreiros da Igreja Batista Regular Ebenezer irão falar sobre um episódio, sobre Jesus Cristo visitando o túmulo de um amigo. Sim, a Bíblia conta que Jesus Cristo fez isso. E essa história se encontra em João capítulo 11. O evangelista tratou desse assunto de uma maneira bem minuciosa. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o versículo 1 ao versículo 15. Diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria, a Marta e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Essa história começa com uma forma bem interessante, talvez curiosa e até incompreensível, porque João nos relata que Lázaro adoeceu. Jesus era um homem que fazia muitos milagres para muitas pessoas. E aqui está uma família que tinha uma intimidade com o Senhor Jesus. Toda vez que Jesus passava por Betânia, é de supormos que Jesus parava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Possivelmente Marta era a irmã mais velha, por isso que ela aparece organizando todas as coisas na casa em outro texto. Era um relacionamento tão amoroso que João relata que Maria é a mulher que derramou um bálsamo aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o texto repete várias vezes aquele que o Senhor amava, Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Mas, no entanto, nós vemos aqui que Jesus Cristo não saiu imediatamente para socorrer o amigo. Ele ainda demorou-se 2 dias, o tempo suficiente para que a enfermidade de Lázaro se agravasse e ele viesse a falecer. Depois disso, Jesus toma essa decisão de ir para lá. E os discípulos ficam preocupados porque eles sabem que os judeus estão querendo matar Jesus. E também estão preocupados se não serão mortos. A gente vê isso no versículo 16, quando Tomé diz o seguinte: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Havia uma preocupação dos discípulos também, se isso não ia sobrar para eles. E aqui é interessante essa história, porque a gente pode, primeira pergunta a fazer: mas se Jesus não podia chegar lá e não permitir que a família não passasse por esse sofrimento de perder um ente querido, o luto e tudo mais? É interessante que João lembra várias vezes nesse texto a expressão Jesus amava, a quem Jesus amava. Isso já deixa claro para o leitor e para qualquer pessoa que os atos de Jesus em relação àqueles que creem nele sempre serão atos de amor.
O que João estava dizendo é que não foi por acaso que Jesus demorou, ou foi por displicência, ou foi simplesmente porque não fez muito caso do que aconteceu com Lázaro, mas porque Jesus de fato amava e queria que tudo aquilo glorificasse o nome dele. E aqui nós começamos a pensar sobre o nosso dia a dia. Quantas pessoas estão indo hoje e muitas vezes perguntando na beira do túmulo: por que Deus permitiu essa morte? Por que o Senhor permitiu que meu filho, minha mãe, meu irmão, meu amigo fosse embora? Para aqueles que confiam no Senhor e creem no Senhor, precisam confiar que Deus age em amor e bondade. Todos os atos dele visam amor e bondade. Visam que o seu nome seja glorificado, mas também as pessoas a quem ele ama sejam também contempladas com todas essas ações. Interessante que esse atraso de Jesus, vamos usar essa expressão aqui, é um atraso que também pensava nos discípulos dele. Jesus Cristo diz: olha, eu estou muito feliz que vocês não estavam lá. Por quê? Porque o objetivo do Evangelho de João é que aqueles que lessem o seu livro crescem que Jesus Cristo era Deus. E por isso João registrou essa história bem íntima e familiar aqui dessa família que era muito chegada a Jesus Cristo e que o início da história não parece ser algo tão fácil de entender. Mas ela ficou registrada tanto para os leitores da época, para aqueles que passaram pela situação, como para aqueles que iam ler, para aqueles que hoje estão ouvindo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é glorificado em todas as coisas e que Jesus Cristo é aquele que pode dar vida. Olha, a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa que crê no Senhor é confiar no que Ele pode fazer. O Senhor Jesus não atrasa, não chega depois. O Senhor Jesus é alguém que está no tempo certo, fazendo as coisas no momento certo. E tudo que Ele faz para que nós possamos crer no nome dEle, para que nós possamos crer que Ele é o enviado de Deus. Esse é o objetivo que João escreveu no seu Evangelho. Jesus Cristo é Deus encarnado, enviado por Deus Pai. É aquele que pode salvar o homem. É aquele que pode levar da morte para a vida. Nesse mesmo livro, nesse mesmo Evangelho, João descreve as palavras do Senhor da seguinte maneira. Quando o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hoje é um dia que talvez você está triste, e isso com razão e com toda a justificativa, porque alguém se foi. Se você estava comigo na última terça-feira, eu falei sobre o falecimento da minha mãe, que aconteceu há 15 dias atrás. A partida de alguém nos traz tristeza. Mas para aqueles que creem em Cristo, eles sabem que todas as coisas que Jesus Cristo tem feito na sua vida fazem parte do ato de amor dele para com aquele que crê. E principalmente todos os atos que Deus faz para que ele seja glorificado. Mas não apenas isso. Nós vamos ver no continuar dessa história que ele tem poder para fazer aquilo que é morte se tornar em vida. Olha, Jesus Cristo é aquele que pode trazer a vida da morte. Esse é um caminhar que toda a humanidade tem que enfrentar. Seja pequeno, seja médio, seja grande, seja rico, seja pobre, seja criança, seja velho, seja alguém abastado ou não abastado, todos os seres humanos têm que enfrentar a morte. Por mais que uma pessoa esteja enferma e se recupere, que é o que a gente deseja sempre, mas um dia ela vai ter que enfrentar a morte. E a melhor coisa é quando essa morte é enfrentada com Jesus Cristo na sua vida. Se você quer saber o que vai acontecer, eu convido você a continuar conosco essa semana até sexta-feira.
todos nós, eu, o missionário Jael, o pastor Neto, estaremos falando desse texto e como Deus maravilhosamente transforma morte em vida. E no último devocional que eu volto a estar com você, eu quero falar de um acontecimento da minha família, como a morte se tornou em vida. Tudo que Deus faz porque Ele quer ser glorificado. E aqueles que creem nele também têm a certeza que o que Ele faz é produto do amor deles por você, por todo aquele que crê. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Graças a Deus que você está aqui. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Se esses devocionais têm edificado a sua vida, compartilhe com outras pessoas. E se você quer que essas pessoas possam receber de maneira sistemática, você pode enviar o pedido para esse número que está aqui embaixo e nós vamos lhe enviar o link de convite para entrar no grupo que recebe diariamente esses devocionais. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o conhecimento das Santas Escrituras para que mais pessoas possam ter a palavra de Deus no seu coração.